O rei Davi pecou ou não pecou com a Batseba? Pergunta de um aluno meu essa semana. Qual é a visão judaica de quem se atenta minuciosamente aos versículos desse episódio? E a resposta é não. Davi não pecou. Mas calma, antes de você se revoltar comigo, deixa eu te trazer uma primícia. Erro e pecado não são sinônimos. Nem todo erro é um pecado, porém, todo pecado começa com um erro. Infelizmente, a gente vive num mundo onde esses que muitas vezes se intitulam religiosos chamam tudo de pecado. Errou, pecado. Falhou, pecado. Caiu, pecado. Pensou em adulterar, pecado. Mas a Torá não pensa assim. Na Torá existe uma diferença clara entre erro e pecado. Erro é uma ação equivocada. Pecado já é uma transgressão que às vezes esbarra em rebeldia. Mesmo um pecado sendo sem querer, não deixa de ser uma violação das leis estabelecidas. Pecados geram consequências de diversos níveis, dependendo de vários fatores, da intenção da pessoa, da gravidade, da ação e etc. Até um pecado sem consciência é um pecado e gera consequências pelo fato do indivíduo não ter se esforçado para conhecer a lei. Pensa comigo, dirigir na contramão, um belo exemplo de violação de lei. Será que uma pessoa tem o argumento e dizer, eu não sabia que aqui é contramão, ou dizer que não sabia que é proibido dirigir numa contramão? Não, isso não é argumento. Ele deveria saber. Assim, o que ele fez é uma violação da lei. Diferente de alguém que comete um equívoco, por exemplo, quando ele monta um super business plan de um negócio e quando ele implementa o negócio, coloca ele em prática, vê que tudo foi uma grande furada. Ele pecou? Não, mas ele errou. Assim, lembre-se dessa frase. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Se uma pessoa planeja um roubo, ele está iniciando um erro na sua mente. Se de fato ele consumar essa ação, esse erro ganha um status de pecado. Assim, podemos concluir que pecado é igual erro mais transgressão. Agora vamos ver o que dizem nossos sábios no Tratado de Shabat 56a sobre o episódio de Davi com a Batseba. Kol haomer David chata eino ela toe. Quem diz que o rei Davi pecou está errado. Meus alunos me perguntam, como assim? Impossível! Óbvio que Davi pecou! Até parece que os sábios do Talmud tentam atenuar o que Davi fez com Batseba. Será que eles sempre fazem isso? Proteger as figuras grandes? Tentam driblar um pecado só porque ele é do rei Davi? Deixa eu te explicar algo para vocês sobre os nossos sábios milenares como alguém que estuda a palavra deles. A forma como eles lidam com os fatos narrados na Torá. Nossos sábios não perdoam. Não existe driblar o que não é driblável. Se é para levar cascudo, vai levar cascudo, sendo rei Davi ou não. Mas os sábios se atentam nos fatos, o que na realidade aconteceu com o episódio de Davi e Batseba, em cada palavra que consta no episódio. Não, Davi não pecou. Não houve o pecado sexual, uma vez que sabemos que uma das práticas mais conhecidas no exército de Davi é que todos os maridos davam divórcios às suas esposas antes de ir para a guerra. Nenhum soldado saía para a guerra sem fazer isso. Para quem estuda o Tanakh no hebraico, percebe nas palavras do versículo que existe um certo zelo de Davi para saber se ela é casada ou solteira. 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, 4. Vaishlach David, Vaidrosh Laisha, Davi questiona os seus mensageiros com linguagem de averiguação. Vaidrosh, ele averigua, ele quer descobrir sobre ela. Mesmo quando ele escutou dos mensageiros, Eshet Uriah Hiti, mulher de Urias, o versículo 4 diz, Vaishlach David Malachim Vaikachea. Davi manda mensageiros e pega ela. Quem estuda hebraico e o Tanakh sabe que a linguagem Vaikachea não é o que o mundo diz no sentido pejorativo, de pegar ela, mas sim ele teve intenção de a tê-la como mulher. Ela carregava consigo um divórcio em suas mãos, como toda esposa de um soldado. O fato de Davi o colocar na frente de uma guerra não era um pecado, pois nossos sábios também explicam que Urias, por ter recusado ordens de Davi, era conhecido como Mored Bemalchut, alguém que nega a ordem de um rei e que sua pena é a morte. Assim, Davi não cometeu pecado no episódio de Batseba. Porém, escutem bem, Davi errou, e errou feio. E nossos sábios não poupam Davi com relação ao erro que ele fez. Está evidente nos versículos, ainda mais pela reação do profeta Natã quando vem advertir Davi. Davi falhou como um líder, esbarrou em graves questões de moral e ética, e Davi aceita o erro, e Davi paga por esse erro. Prestem atenção, nenhum sábio da Torá oral tem autoridade sequer para apagar ou driblar erros cometidos por figuras bíblicas. Pelo contrário, a nossa Torá não censura nada, exatamente para carregarmos desses erros ensinamentos. De tudo é possível tirar ensinamentos. Às vezes vivemos em culpa, quando o que precisa é aprendizado. Tem gente que se autopune
quando no fundo a Torá pede consciência e responsabilidade, mas não o desespero. Errar não é pecar, é parte do viver. Quem anda cai, mas cai para poder crescer. Pecar é de fato errar, e se ainda assim insistir, é o mesmo que escolher a não seguir. Sobre Davi, disseram os sábios sem hesitar: quem diz que ele pecou, erra ao julgar. Ele falhou, aprendeu, fez techuvá de verdade, e do erro nasceu uma grande lição para toda a humanidade. E a lição é clara para todas as gerações. Não é o cair que condena, mas negar as correções. O justo não é quem nunca erra ao andar, mas quem transforma a queda em ponte para se elevar. Quem diz que Davi pecou, errou, mas quem diz que Davi errou, não pecou.